Terceira parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel. Tânia, segunda metade do capítulo 1 do livro sagrado do Tânia, Likutei Amarim do Rebbe Shneur Zalman de Eliade. Ontem o Rebbe começou com indagações mostrando que por qualquer tipo de pecado mais leve que seja, a pessoa é considerada perverso. E que tem citações que listam 5 tipos de pessoas: um perverso completo, um perverso parcial, que tem um pouco de bom, um intermediário, que faz todos os seus deveres e abstinências obrigatórias, mas também não consegue remover a maldade do seu pensamento, e tem o justo, cuja maldade está em potencial ou está ausente. São 2 graus de justo. E acontece então, como o intermediário faz todos os seus deveres, em pensamento, fala e ação, pode confundir-se o intermediário com o justo. A diferença é que o intermediário tem que batalhar contra a maldade interna, contra uma corrupção latente no seu coração. E o justo não tem uma tendência a pecar mais. Mas externamente não se percebe. Existe um intermediário que está muito treinado, então acaba parecendo que não tem mais maldade, mas pode. Uma coisa que a pessoa não tem como saber exatamente sobre si. Pode um dia vir a ser testado, e isso mostraria que ele ainda não é o justo puro. Adiante vamos ver que ser justo não depende exatamente da pessoa. É uma questão de alma. A capacidade máxima de um ser depende do Criador, que fixa para cada um a capacidade máxima. Para alguns a máxima é simplesmente ser um intermediário. Segue aqui o Rebbe então. Isso aqui contradiz aparentemente o que costuma dizer no Talmud e em outros lugares, que no julgamento, a Maimônides de Teshuvah também fala, no julgamento final, no julgamento de Rosh Hashanah, o absolvido no julgamento é aquele que tem maioria de méritos. Não maioria em quantidade, mas em qualidade. E aquele que tem maioria de débitos é considerado perverso, condenado. E intermediário seria o meio, na verdade. Como isso se encaixa com essa colocação que diz que por um pecado a pessoa é considerado já perverso, por negligenciar o estudo de Torá por alguns minutos. Já não é mais intermediário, já é perverso porque negligenciou o estudo. Em outro lugar tu vê que mesmo que a pessoa tenha pecados, enquanto eles são minoria das suas ações, ele ainda é justo. Então ele me explica. Essa questão de absolver ou condenar no julgamento, isso aqui é o nome emprestado. Se empresta o título de justo, porque ele é justificado no julgamento, ele recebe o julgamento sem condenação. Mas o título verdadeiro, o título de qualidade de uma pessoa chamada justo ou intermediário, sobre isso o que falamos? Justo é aquele que somente o bom instinto controla o seu ser. Como está escrito, que o rei David falou sobre si em algum momento, meu coração está vão dentro de mim. Não tinha mais mau instinto, não tinha mais má inclinação, pois matou ele depois de jejuar várias vezes em arrependimento pelos momentos anteriores, onde tinha cometido algum erro, ao ponto de matar o seu instinto em tanto jejum. E adiante vamos ver que nem qualquer pessoa consegue matar com jejum o seu instinto. Pode jejuar toda a vida e não vai matar. É questão de alma. Mas David conseguiu, também é uma pessoa ajudada por Deus. Mas todo aquele que não chegou para este grau de ser um justo, onde o coração está vazio de qualquer tipo de inclinação contrária à vontade de Deus, existe lá a vontade de fazer tudo o que Deus ordena apenas, somente, exclusivamente. Mas quem não chegou nesse grau ainda tem um pouco de maldade ali, uma tendência de revolta. Por mais que seus méritos sejam maiores que seus débitos, não merece o título real de justo, tzaddik, de verdade. Ele é absolvido no julgamento, não tem condenação. Mas ele não é uma pessoa exemplar. Se a pessoa tem 49% de pecados e 51% de méritos, então ele é uma pessoa exemplar? De forma alguma. Apenas no julgamento,
Se julga que vale a pena manter ele porque ele produz para Deus mais do que estraga. Mas ele não é a pessoa exemplar e não fez nem muito menos do que o seu dever. Está pecando em grande proporção. E justo de verdade é aquele que realmente faz somente, exclusivamente, serviço a Deus da maior qualidade possível. E por isso falaram os sábios no Midrash que o santo, bendito seja, viu como poucos eram justos e foi espalhar eles em cada geração e geração, como está escrito que o justo é fundamento do mundo. Quer dizer, adiante no Tânia, no portal da Universidade da Fé, o Rebbe diz que assim como Deus faz milagres, ele também planta justos em cada geração para iluminar e ajudar os demais. Então eles não existem ali para lidar com a maldade do mundo e refinar a maldade do mundo. Isso aqui é a função dos intermediários que vivem de uma tentação para outra. Os justos estão ali para ajudar os intermediários, inspirar eles e servir para eles de um ponto de referência de pureza. Então, de algumas pessoas, Deus tira a maldade totalmente, para que sirva de ponto de referência e ponto de apoio para aquelas pessoas de quem Ele não tirou toda a maldade. Isso é uma das maneiras de Deus nos ajudar a superar nossas dificuldades, nós, intermediários e perversos do mundo. Que somos a maioria total e temos nossa função, estamos aqui para isso, para batalhar contra uma energia revoltada maligna. Então até aqui o Rebbe descreve a primeira colocação, que aqui é justo. Agora vai começar a abrandar o assunto para ter uma explicação, um entendimento mais profundo. Para entender isso aqui, devemos antecipar o que explica Rabbi Chaim Vital, aluno do Arizal, no Portal da Santidade, no Etz Chaim, Portal 50, capítulo 2, sobre a composição da pessoa, do ser. Que cada pessoa judia, cada homem de Israel, seja ele justo ou perverso, tem duas almas. Sobre isso está escrito. Eu fiz almas em plural. São duas nefashot, são duas forças que agem no corpo. Uma é do lado superficial, revoltado contra a vontade de Deus, do lado que percebe-se separado, como algo separado, e acha que tem direito de seguir a tendência da separação do Criador, acha que ele existe sozinho e que os seus desejos têm direito de ser realizados. E essa energia está presente principalmente no sangue do homem. Não precisa ser o sangue vermelho, pode ser os fluidos que estão dentro da carne e dão vida para o corpo. Sobre isso está escrito, pois a alma da carne está pairando no sangue. E como o ser físico todo é composto de 4 elementos, todo mundo físico é composto dos 4 elementos, fogo, ar, terra e água. E essa alma da carne paira na carne, no sangue, principalmente nos fluidos que estão na carne, o que é denominado aqui sangue. Dela vem todas as más virtudes, que seriam, a princípio seriam 7 más virtudes, paralelo, que nem tem 7 boas virtudes, teria que ser 7 más virtudes emocionais, ou talvez 10, incluindo também o intelecto, o contrário da vontade de Deus. De qualquer maneira, quando fala midot, geralmente refere-se a 7. Mas aqui o Rebbe não fala em detalhes. Fala assim, qualquer virtude má, contrária à vontade de Deus, qualquer tendência, virtude quer dizer uma tendência, quer dizer uma inclinação. Todas as inclinações malignas que puxam a pessoa contra a vontade de Deus, eles derivam dos 4 elementos quando se percebem separados de Deus. 4 elementos maus. Significando principalmente do elemento do fogo, do elemento do fogo, quando é levado através do mau instinto, através desse espírito de impureza, ele quer produzir com o elemento de fogo, a pessoa quer se enaltecer. Então a pessoa se orgulha, leva a pessoa a se orgulhar, a se engrandecer e a ficar brabo, nervoso, fora de si. Que são virtudes extremamente destrutivas, que nem o fogo destrói, também aqui o orgulho destrói a pessoa, destrói a sua volta, destrói o valor dos seus atos. E a raiva mais ainda, que está escrito aqui que toda pessoa que tem raiva é como se estivesse fazendo idolatria de si mesmo.
A pessoa ficar com raiva e se revoltar contra os destinos que Deus descreveu para ele é uma maneira dele idolatrar o seu ser, as suas esperanças, os seus desejos. Por isso que ele sai de si tão forte e intensamente quando acontece algo que ele não deseja. Então, ser intransigente com a realidade imposta por Deus é uma forma de idolatrar a si mesmo, proveniente do elemento fogo de nosso corpo, que busca nos enaltecer sempre. Os desejos dos prazeres derivam do elemento água no nosso corpo, que prazeres são coisas viciosas e onde a pessoa deseja cada vez mais de cada prazer. Um prazer tem que ser novidades, então cada vez a pessoa busca aumentar a dose do prazer, não se contenta com o pouco. Isso aqui é similar ao elemento água que faz propagar os seres vegetais. O prazer da pessoa, o poder de ter prazeres e cada vez querer mais e mais de cada prazer, é uma forma vegetal de ser. Ela se propaga. Se propaga através da água. Então o elemento água dentro de nós busca inflar cada vez mais o sentimento prazeroso. E um prazer que não é atrelado à vontade de Deus torna a pessoa grosseira e materialista, apegada em coisas materiais. Por isso falamos que é maligno. Depois do elemento ar, que não vai nem para cima nem para baixo, não tem fundamento e não tem fixação, vem a inclinação da pessoa para futilidades, seja futilidade de humor, fútil, sem conteúdo, de vangloriar-se, não é o orgulho de uma coisa verdadeira, mas vangloriar-se de coisas sem conteúdo, coisas que não têm fixação, não têm base, ou simplesmente de buscar conversação fútil, conversar coisas que não têm utilidade nenhuma no serviço a Deus, chamado Devarim Betelim, usar o poder da palavra em vão, simplesmente gostar de conversa. Isso aqui vem do elemento ar, que desperdiça o tempo da pessoa com coisas que não têm valor e não têm base em algum serviço real a Deus. E por último, vem as piores qualidades, aquelas que são a base. Diz que o homem é feito da terra, o elemento terra em nós, ele é mais expressivo do que os outros elementos. Então aqui seguem as duas virtudes que são a abertura de qualquer tipo de mal, que são elas a preguiça e a tristeza, a depressão. A preguiça impede nós agirmos ativamente no serviço a Deus. Então a pessoa que é preguiçosa, ela negligencia seus deveres. E a tristeza, a depressão, acaba trazendo as piores transgressões. A pessoa não se abstém mais. Ele está depressivo e diz, igual eu estou perdido, igual eu não consigo. E ele se rende, ele fica fragilizado internamente e decai nas profundezas do egocentrismo e da maldade. Cada pessoa conforme sua qualidade, o seu tipo, sua personalidade. Isso que foi muito abominada a virtude negativa da depressão, da supervalorização das más ações também, como falamos ontem. Uma tentação que o nosso instinto nos aplica de se desprezar completamente, se desvalorizar e com isso fazer com nós aquilo que com mais convém imediatamente, o imediatismo total, porque nós se desprezamos, por causa que estamos deprimidos com nossas conquistas que não achamos que têm valor. E com a nossa própria existência, estamos infelizes. Então busca qualquer tipo de prazer para esquecer, para fugir. Isso aqui vem do elemento terra dentro de nós, que ele é o elemento mais forte no homem, que foi feito a partir da terra, do pó da terra. Em judeus também tem virtudes boas a partir dessa alma que está no corpo. Então são virtudes boas incutidas no ser judeu, por natureza. São elas 3 virtudes: misericórdia, o judeu não é cruel.
por natureza, Gemilut Hasadim, querer fazer bondade, querer ser bondoso, generoso. E aqui não cita explicitamente, mas tem Baishanim, judeus têm vergonha na cara. Obviamente que a pessoa pode ser influenciada pela sociedade da sua volta, influenciada pelas outras inclinações, isso vai estragar a sua tendência natural para ter vergonha, generosidade e misericórdia. Mas se não for estragado, se for cuidado isso, o judeu tem facilidade com essas três qualidades. Por que essa alma que dissemos que é má, que é contra a vontade de Deus, tem essas qualidades boas? Porque em Israel, em judeu, essa alma vem da Klipat Noga, vem da energia mista, que pode ser usada pelo bem e pode ser usada pelo mal, representada pela árvore da sabedoria, que é conhecer o bom e o mal, os dois. Então fica na mão do judeu o poder de usar o seu corpo para o bem ou para o mal. E da mesma maneira, o Rebbe diz numa carta, no volume 16 das cartas sagradas do Igot Kodesh, eu tenho o número da carta quem se interessar, que os Bnei Noach, a pessoa que não é judia, mas que assumiu seus deveres diante de Deus de Israel, de acordo com a nossa lei, é considerado que a sua vida, a sua alma, vem do lado bom do Noga, do lado bom dessa energia neutra. Conseguiu se resgatar e se colocar no lugar diante de Deus. E não presta mais rendição para os poderes da revolta e da maldade. Porém, as almas de nações idólatras, enquanto estão nessa condição, sua vida deriva de outras camadas de impureza, que não tem nenhum tipo de bondade. Como está escrito no Etz Chaim, portal 49, capítulo 3, que toda a bondade que faz uma pessoa de uma nação idólatra, somente faz para seu interesse. E sobre isso diz no Talmud, de acordo com o que diz o versículo, a bondade das nações é um pecado, quer dizer, pecado é uma falta, que por mais que façam bondade, generosidade, somente que a nação idólatra faz, só faz aquilo para se orgulhar, para se mostrar, para se engrandecer. Então não tem uma pureza ali de servir a Deus sem interesse. Se não tiver nenhum interesse, ele não vai fazer o serviço, vai esquivar. Até aqui o capítulo 1 do Tânia, todo ele. Essa questão sobre nações, o Alter Rebbe foi preso uma certa vez na Rússia e foi questionado várias questões, inclusive, como é que você diz que nós, idólatras, eram pessoas cristãs, não temos capacidade de fazer uma bondade puramente por ser a vontade de Deus? Somente se tiver algum interesse. Se não tiver interesse, nós não iremos fazer. O Rebbe respondeu a diversas perguntas com grande sabedoria. Aquela pergunta ele sorriu, como dizendo: vocês não vão ficar mais felizes se eu vou mostrar para vocês que assim é a realidade. A questão é que quem serve a Deus se entregou para Deus. E Deus ajuda ele a alcançar uma certa pureza, de fazer uma mitzvah, de fazer uma boa ação, não porque tem algum interesse. Conseguir ser abnegado e fazer algo só por causa da motivação ideológica. Agora, uma pessoa que está entregue a um método, um grupo de idolatria, que busca, na verdade, favorecer o egocentrismo do ser e tentar manipular o destino, e buscar poderes naturais para passar bem agora, embora depois tenha que pagar mais caro. Enfim, diversas maneiras de passar bem e mudar o destino, diversas maneiras de se revoltar e não admitir que Deus é quem está no controle, que seja o que Deus quiser. E que aquilo que Deus quer é a melhor coisa para mim, e não tem para que eu me envolver. A pessoa que não se entrega para isso, se entregou para poderes da maldade. E não consegue se desligar deles, até não fazer uma profunda tshuva. E tshuva sempre dá para fazer. Qualquer pessoa do mundo pode se tornar um Benor, o judeu pode se tornar um judeu praticante, inclusive das boas virtudes entre pessoa e outra, e com isso se desligar da maldade que toma conta do ser dele. Mas enquanto ele está com algum vício que representa a revolta contra a vontade de Deus, contra o poder de Deus sobre o nosso destino, então ele está no estado de espírito que está entregue na mão da maldade, na mão da impureza.
Isso aqui é importante para entender a compreensão da alma e depois vamos explicar como é que chega alguém a ser um intermediário, um perverso.